A Escola Milaré de hoje recebe Rafael Valverde para debater energia eólica. O Rafael é graduado em engenharia elétrica e mestre em regulação da indústria de energia. Ele tem uma carreira invejável de mais de 20 anos, com múltiplas experiências ocupando cargos de liderança, tanto no meio acadêmico, no poder público, como em empresas privadas do setor. Ele é consultor técnico da área de infraestrutura e desenvolvimento de projetos de geração de energia. Rafael é premiado e reconhecido no setor e já desempenhou cargos extremamente relevantes, como o Conselho de Administração da Absolar, integrou a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, foi secretário executivo de programas como o ProBahia Desenvolve, e atualmente ele é membro do Comitê de Infraestrutura da FIEB e do Conselho de Administração da Abeólica. Rafael foi fundador da Eolos, uma consultoria líder em projetos de energia renovável, e atualmente integra a Sovitec, que é uma empresa que também tem ampla experiência em projetos de energias renováveis. Rafael, muito obrigada por estar hoje aqui no Escola Milaré para debater energia eólica. Eu que agradeço o convite, Maria Clara. É um prazer estar aqui com você, né? A admiração que não apenas eu, mas todo o setor energético tem pelo professor Milaré, ela é fantástica, uma enorme contribuição que ele já deu ao nosso desenvolvimento. Então, é mais do que uma honra estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada, Rafael. Então, vamos ao que interessa, né? Vamos conversar um pouquinho aí sobre os empreendimentos eólicos. Acho que a ideia desse bate-papo é a gente entender um pouquinho o passado, o presente e o futuro, né, dessa modalidade de energia que hoje é tão expressiva no Brasil, né? Rafael, se a gente fizer um recorte dos últimos 15 anos, ou seja, desde que nós tivemos o primeiro leilão exclusivo de energias eólicas, você que é uma pessoa tão engajada no setor, que conhece tão bem, né, o setor de energias renováveis e, sobretudo, o setor de energias eólicas, o que você pode falar para nós assim, sobre a evolução do setor, como se deu o seu crescimento nesses últimos 15 anos? Eu acho, Maria Clara, que a história da eólica talvez seja uma das trajetórias mais bonitas de desenvolvimento que nós temos no país. Quando a gente volta lá nesse início que você fala, em 2009, o Brasil ainda era muito incipiente nessa tecnologia. Tínhamos acabado de implementar a primeira fase ali do PROINFA, né, que foi o primeiro programa estruturado do governo de fomento ao setor eólico. É um programa que contratou ali mais ou menos 1.400 megawatts em projeto. Então, foi um primeiro passinho. Mas quando vem 2009 e a figura do primeiro leilão exclusivo que nós tivemos lá naquele ano, né, o país, de repente, contrata 1.800 mega, ou seja, em apenas uma pequena iniciativa, o país conseguiria dobrar a sua capacidade instalada nos 3 anos subsequentes. Então, esse começo da história eólica do país, ele foi muito bonito em ver o país todo se engajando no desenvolvimento de uma nova tecnologia, algo que o mundo na década anterior já trabalhava, já vinha conversando, já vinha pensando. Nós tivemos o avanço muito forte da eólica nessa década aí dos anos 2000, na Europa, na Alemanha, na Espanha, países como Portugal, né? Os Estados Unidos também tendo um forte desenvolvimento. Na metade dessa década, a China começando a sua corrida e depois se tornando um gigante nesse segmento. E foi bacana porque o Brasil, ele entrou pouco depois desses outros países, mas soube entrar de uma maneira a trazer sustentabilidade para esse crescimento. Então, o que nós vimos ao longo dessa trajetória da eólica aqui no Brasil é exatamente um crescimento sustentável. Então, em 2009, nós contratamos ali 1.800 mega, em 2010 nós contratamos 2 giga, em 2011 nós contratamos 2,8 giga. Então, aqueles 1.400 que tinham lá no comecinho, em 5 anos, eles já iriam quase que quintuplicar, né? Então, assim,
foi muito bacana, porque essa estruturação nesses anos iniciais permitiu transformar o setor eólico numa indústria efetivamente nacional, né? Pôde consolidar a atração de fabricantes para o país, fabricantes de aerogeradores, aí nós tivemos investimentos também vindo de diversas partes do planeta para cá, nesse segmento, na montagem de aerogeradores, fabricação de pás, cubos, toda a indústria metalmecânica que pôde ser desenvolvida, além de prestação de serviços e uma série de outros pontos. Mas não parou por aí, porque ao longo dessa história nós tivemos também a transformação dos territórios. Os territórios que antes careciam de desenvolvimento, eles encontraram na energia eólica uma oportunidade de transformação, uma oportunidade de levar renda, de levar oportunidades a uma região que historicamente sempre foi muito carente, o que é o Nordeste brasileiro, né, e principalmente o semiárido nordestino. Então, quando nós olhamos as contribuições que foram dadas pela energia eólica ao longo desses 15 anos, nós vemos um cenário extremamente positivo, onde, como eu te falei, o impacto no território e a possibilidade de desenvolvimento local, agregando valor de maneira regional, a atração de investimentos, principalmente de uma cadeia produtiva para o país, de um novo segmento que é extremamente tecnológico, então, trazer de fato a ponta, o estado da arte para a nossa nação, né? Permitir que o país se expandisse e atendesse uma carga, né? Atender um consumo de energia de maneira sustentável, né? Vivemos a era das mudanças climáticas, não podemos nos furtar em ter responsabilidade na expansão da nossa matriz, e a adoção da energia eólica em larga escala permitiu que o Brasil freasse o movimento existente até então de uma expansão termoelétrica. Então, a eólica foi essencial para manter a renovabilidade da nossa matriz, né? E quando nós olhamos hoje, então 15 anos depois, né? 15 anos que sim tivemos sobressaltos, tivemos falta de demanda, tivemos uma série de questões que foram trabalhadas e continuam sendo trabalhadas, mas quando nós olhamos hoje, 15 anos depois desse primeiro leilão, e vemos a energia eólica consolidada com cerca dos seus 30 gigawatts, podemos perceber que, de fato, é um segmento, é um mercado que veio e que contribui muito para o desenvolvimento do país e contribui sensivelmente para a nossa história. Posso dizer que talvez poucos países no mundo tenham a capacidade de ter tido um programa tão acelerado de introdução à energia eólica, mas mais do que isso, tão exitoso, onde os agentes como um todo contribuíram, seja por meios de financiamento, por questões regulatórias, por normativos ambientais, mas onde houve um entendimento comum que era necessário dar suporte a essa fonte para que nós mesmos escolhêssemos o futuro de uma energia que foi introduzida, que é barata, limpa, né, e que tem condições de nos ajudarem muito enquanto desenvolvimento de nação. É isso, Rafael. A gente vê essa expansão, né, nos últimos 15 anos do setor de geração de energia eólica, né? E nós enxergamos isso de uma forma absolutamente positiva, porque a gente continua primando, continua trabalhando o conceito de energia renovável, né? Em que o Brasil sempre foi tão pioneiro, né? E a gente conseguiu em tão pouco tempo, se nós pensarmos 15 anos, alcançar uma expansão tão relevante desse setor e que pode ser relevante, inclusive, né, para aquilo que se espera em termos de mudança da matriz energética, né, transição energética, enfim, né, mercado de carbono. Nós temos realmente um grande potencial aí que vai ser determinante a geração de energia eólica para a gente alcançar objetivos dessa natureza. Muito bem, né? Então, nós tivemos aí, né, um panorama do que foram esses últimos 15 anos, mas hoje, em 2024, muito tem se falado, Rafael, na retração do setor de geração de energia como um todo, né? Na diminuição da demanda interna do Brasil por energia elétrica
e, por consequência, né, uma retração do setor. De que forma que você enxerga isso? Como que isso reflete no setor de geração de energia, nos investimentos? Enfim, o que a gente está vivenciando nesse momento em termos de demanda? Esse ponto, Maria Clara, ele é extremamente importante, até para que nós possamos ter uma compreensão do que está em jogo hoje aqui no país, né? Toda essa história que foi construída, ela foi baseada em um princípio que o consumo de energia ele estava se expandindo. O Brasil estava mantendo índices econômicos que conseguiriam dar suporte a um crescimento da demanda por energia, como você mesmo colocou. Infelizmente, nós passamos por um ciclo muito complexo nos últimos anos, quando a gente pensa em nossa economia. Na verdade, não apenas o Brasil, mas o mundo também sofreu bastante. Tivemos pandemia, tivemos algumas crises econômicas ao redor do planeta, né? Infelizmente, temos uma situação de guerra na Europa hoje, que também impacta, de certa forma, a questão do fornecimento de energia, né? Mas a ausência de demanda, ela é crucial, não apenas para a eólica, mas para qualquer fonte de energia, porque sem uma demanda crescente, a situação que permanece é o status quo. Então, sem um consumo de energia que aumente, não há necessidade de novos investimentos. E se não temos a necessidade de novos investimentos, o sinal que é dado ao investidor é exatamente, olha, por enquanto, fique em stand-by, a gente tem potencial, mas agora não tem mercado para você atender, para você suprir. O que, infelizmente, não é verdade, não é real, tá? Por que que eu te digo que não é real? Você trouxe na tua fala alguns exemplos muito bacanas de como o mercado, como um todo, tem caminhado rumo à descarbonização, né? Você trouxe o hidrogênio, falamos de mercado de carbono, né? E todas essas alternativas que estão sendo criadas, estão sendo fomentadas em nível global, né? Um dos pontos basilares é exatamente como se dará a produção energética. Então, para o país ser competitivo com fontes limpas é fundamental para se manter na dianteira dessa que é uma próxima oportunidade econômica em nível global, né? Nós falamos hoje de indústrias, né, de consumidores que são ávidos por produtos verdes, por produtos ecologicamente corretos, ambientalmente sustentáveis e assim por diante, né? E a energia precisa também ser vista como parte desse processo. E não apenas isso, tá, Maria Clara? Assim, nós temos, apesar de termos um setor elétrico com baixo nível de emissões, é errado pensar que o nosso setor não tem emissões de gases de efeito estufa. Não, nós temos, sim, né? E nos momentos, como está se desenhando agora, de baixo volume hidráulico, né, de escassez hidrológica, onde teremos redução da participação das hidrelétricas em nossa matriz, né? Haverá um despacho térmico adicional. E esse despacho térmico adicional, além de ser mais oneroso para o consumidor de energia, também tem essas consequências ambientais. Então, assim, cabe a nós questionarmos se não é de fato o momento de pensarmos além da questão energética, de pensarmos de maneira integrada o nosso desenvolvimento, porque o maior acionamento termoelétrico e uma tarifa mais cara de energia, no momento em que já está sendo muito difícil manter um crescimento, só traz prejuízo para todos nós. Então, é importante que a demanda ela seja estimulada, é importante que se tenha um crescimento, sim, mas além disso, é importante mantermos políticas direcionadas com o objetivo de termos uma economia alinhada com o que se desenha globalmente. E hoje, a renovabilidade energética, o mercado de carbono, né, combustíveis do futuro, dentre outros programas que estão sendo, por exemplo, pensados no contexto do nosso governo, né, seja de transição energética ou integração energética, já são realidade. Não tem por que o Brasil fugir ou remar contra essa maré, visto que nós temos um potencial que é invejável por todo mundo. Então, o que podemos fazer? Que eu acho que esse é o ponto, né? Precisamos, talvez, diferente do que foi feito no passado, onde os programas de incentivo, como o ProInfa, que eu comentei, foram feitos baseado, né, pensando na geração de energia, nós começarmos a atacar hoje o que é o nosso elo mais fraco,
que é o consumo. Onde está o consumo? Então, o Brasil precisa incentivar essa indústria que vai consumir energia, seja com incentivos à eletromobilidade, seja com incentivos à indústria de tecnologia, como, por exemplo, uma política para a atração de data centers, né? Mas estruturas que tenham grande consumo de energia, que permitam essa demanda voltar a crescer e, naturalmente, o setor de geração irá responder, e preferencialmente com fontes renováveis que possuem a maior competitividade dentre aquelas existentes em nosso portfólio. É isso, Rafael. A gente precisa pensar em desenvolvimento de uma forma muito mais ampla, né, e muito menos restrita, né, não só apegado ao momento atual, à demanda atual, mas olhar para desenvolvimento e geração de energia de uma forma muito mais ampla. Agora, entrando um pouquinho nos aspectos ambientais dos projetos de geração de energia eólica, no passado, muito se defendeu que os projetos de geração de energia eólica eram a grande solução para as questões ambientais, diante das severas críticas que os empreendimentos de geração de energia hidrelétrica sofreram, né, os impactos ocasionados. Então, isso muito se discutiu, isso muito se debateu, muito se defendeu que, de fato, os projetos eólicos eles seriam muito mais interessantes e muito menos impactantes do ponto de vista socioambiental do que o modelo anterior, muito pautado na geração de energia hidrelétrica. Mas hoje, né, com o setor tão aquecido, com tantos empreendimentos implantados e em funcionamento, nós sabemos que existem ainda desafios socioambientais a serem enfrentados e que acabam interferindo no desenvolvimento dos projetos e dos empreendimentos. Então, queria que você comentasse um pouco conosco, assim, o que você enxerga, você que está tão engajado dentro do setor, como os principais desafios, seja no licenciamento ambiental, seja na implementação dos projetos de geração de energia eólica, no que se refere às questões socioambientais. Maria Clara, essa pergunta ela é muito importante, até para que a gente traga, como você fez no começo, uma contextualização histórica. Quando nós falamos da evolução do setor eólico, nós não podemos deixar de mencionar a evolução dos nossos órgãos intervenientes, né? Indo até além especificamente do licenciamento ambiental. Em 2005, entre 2005 e 2010, estávamos falando de uma tecnologia nova que estava surgindo e muito foi se descobrindo, foi se entendendo como era a partir dos primeiros projetos. Hoje, a complexidade percebida em um projeto eólico ela é bem diferente do que como ela era vista lá em 2010, 2009, enfim, naquele período, né? É, então, quando nós vemos hoje, principalmente em algumas mídias, né, exaltando ou pontuando questões que enaltecem um conflito existente com o entorno de empreendimentos, não é feita a devida correlação temporal, não é feita de maneira adequada a vinculação com os normativos vigentes à época que foram feitas o desenvolvimento daqueles projetos. Então, nós não podemos cometer o erro de olhar para projetos de 2009 com a lupa de 2024, porque eram projetos desenvolvidos em um contexto distinto. Com isso, não significa que devemos simplesmente deixar por isso mesmo. Não, pelo contrário. Temos que trabalhar sempre de maneira positiva e próxima aos territórios. Então, quando nós vemos hoje o conflito socioambiental que tem aparecido, né, ao lado de projetos em operação ou projetos de construção, desenvolvimento, não importa tanto o estágio, né, a prática tem sido hoje buscar entender e compreender, né, qual é a demanda local e atuar de maneira a mitigar o problema, a realmente evitar trazer qualquer tipo de desconforto para quem está no entorno.
Recentemente, a Bioéolica, né, como você falou, do qual eu sou conselheiro, ela publicou um guia de boas práticas socioambientais, exatamente um conjunto de diretrizes, né, baseadas nas melhores práticas do mercado, de como se deve realizar o desenvolvimento de um projeto em suas diversas disciplinas, na relação com o território, com comunidades tradicionais, e, enfim, todos os aspectos que estão ligados ali à territorialidade, né? Entretanto, talvez a grande falha histórica tenha sido a má interpretação de que quando nós falamos energia renovável ou energia limpa, a gente simplesmente entendeu que era a solução de todos os problemas e não compreendia que toda forma de energia produz algum tipo de impacto. E que a gente precisa atuar exatamente na mitigação desses impactos ou na sua compensação, como já rege e sempre pregou a legislação ambiental. Então, o que está sendo feito hoje, em termos de princípio, não é nada diferente do que já era estabelecido. A grande diferença hoje é que temos um maior domínio dos impactos e dos territórios. Então, com isso, nos permite ter uma maior assertividade acerca dos estudos que são desenvolvidos, né? E das melhorias que foram implementadas dos processos, mas também nos equipamentos, fazendo com que os parques de hoje tenham um ciclo muito mais eficiente, quando a gente olha como tudo, e aqui eu falo eficiência não no sentido de equipamentos, mas no seu sentido de projeto, seja por suas relações estabelecidas, seja pelos equipamentos, né, mas como um todo. Então, a gente vê hoje projetos que são muito mais impactantes positivamente, né, do que eram no passado. Bom, com isso, qual é o cenário que fica? O cenário que fica e que é unânime entre as empresas do setor é que, olha, nós teremos uma relação de longo prazo, nós somos parceiros no longo prazo, queremos atuar de maneira conjunta, onde eu possa trazer oportunidades e ganhos para a localidade e que vocês me permitam usufruir deste recurso que é disponível no território de vocês. Então, esta relação de parceria, esta relação de ganha-ganha, tem sido a tônica do setor nos últimos anos, principalmente. Não há espaço para projetos que queiram simplesmente se aproveitar do recurso e deixar um passivo. Esse tipo de projeto não é aceito nem por nós, empreendedores, e muito menos pelas comunidades, que hoje têm muito maior conhecimento acerca do que acontece ao seu redor. Então, é importante que esses conflitos, e principalmente que a comunicação com os territórios, ela seja clara e transparente, porque partindo desse princípio, todo e qualquer problema terá condições de ser solucionado. Diferenças interpretativas sempre ocorrerão, mas a certeza de que se está fazendo um trabalho adequado, ela será prevalecente nesse caso, ela será proeminente e guiará todas as discussões. Então, como é que a gente pode resumir esse momento quando nós olhamos para o desenvolvimento eólico aí ao longo desses 15 anos? Talvez a energia eólica ela alcançou um patamar tal de popularidade, de difusão, né, no nosso país, que ela passou não talvez ser vista como foi no passado, como aquele equipamento bonito que está ali no alto da serra e que está girando e que parece o cataventinho que a gente usava quando era pequeno, que a gente brincava. Não, você já percebe aquele segmento como uma indústria, como algo de fato que tem um grande peso no nosso desenvolvimento. E tudo aquilo que muda de status, você muda a percepção, você passa a olhar de uma outra forma. Então, as consequências dessa mudança de visão, elas estão sendo percebidas agora, quando o olhar sobre a eólica, que historicamente foi aquele olhar apaixonado, aquele olhar de quem gostava da tecnologia, ou que tinha na energia renovável pura e simplesmente um conceito e não conhecia de fato como era a sua implementação, uma mudança de paradigma, e entendendo que sim, ela é importante, sim, ela contribui positivamente muito para o nosso desenvolvimento, mas que ela também tem processos que precisam ser trabalhados e que serão evitados, serão mitigados, principalmente nas parcerias público-privadas, nas parcerias com os territórios e nas parcerias com os órgãos intervenientes, tá?
Eu acho que esse é o ponto que a gente precisa continuar trabalhando e manter o foco, no nosso setor. É isso, Rafael, perfeito, porque é, a vida humana é impactante, né? A vida humana ela interfere no meio ambiente de forma natural, até inescapável, né? Mas nós temos que pensar de que modo nós podemos conciliar, né, a vida, né, humana que nós escolhemos, né, o modo de vida que nós escolhemos, do qual a energia elétrica é absolutamente essencial, né? E a preservação dos recursos, a manutenção dos modos de vida, né? A preservação dos bens ambientais, enfim, tentar conciliar esses bens de forma mais ampla possível, né? E a produção da energia eólica ela vai se inserir dentro desse conceito, dentro dessa proposta, né? Porque não tem como negar, é uma energia renovável e essencial aí do nosso modelo de vida. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o futuro, né? Nós estamos num momento em que estamos discutindo a implementação de projetos de geração de energia eólica offshore, né? Ou seja, a implantação dos geradores de energia no mar. E é um debate que não se restringe ao Brasil, né? Nós temos, né, alguns países da Europa que já têm essa tecnologia, que já desenvolvem esses projetos, e no Brasil a gente começa a debater com bastante profundidade a implementação dessa espécie de projeto na nossa costa. O que a gente pode esperar da energia eólica offshore no Brasil? O que você enxerga como os principais desafios desses projetos, tanto do ponto de vista ambiental como do ponto de vista de regulação, né? A gente tem as questões de transmissão, enfim. Queria que você trouxesse para nós um pouco do seu olhar sobre esse novo setor que cresce aí, que o debate é tão intenso na atualidade. Dizer que a energia eólica offshore é o futuro, para mim, é mais que uma realidade, né? Fazendo uma pequena brincadeira. A energia eólica offshore ela surge como uma possibilidade para o país de geração de energia em larga escala, com grandes volumes de potência, e vindo na esteira do que você comentou, talvez como uma substituição àqueles grandes lagos, aos grandes reservatórios que durante muito tempo foram a tônica do nosso desenvolvimento e que hoje, por motivos diversos, não têm sido mais utilizados, né? Então, a energia eólica offshore, ela tem alguns benefícios, né? A gente pode gerar energia próximo a centros de carga, como a região do Sudeste, né? A gente tem potenciais ali entre Rio de Janeiro e Espírito Santo, que nos ajudariam, por exemplo, a reduzir custos de conexão, uma vez que eu já estaria muito mais próximo. Mas fora isso, ela tem também outras possibilidades. Ela tem possibilidade de integração econômica, se a gente pensa na economia do hidrogênio e a utilização do hidrogênio não apenas dentro da nossa indústria local, que é uma grande oportunidade quando nós falamos de hidrogênio renovável, mas também, como eu comentei, que nós vivemos hoje um mundo energeticamente integrado. Então, assim, o hidrogênio, a amônia, que será produzida aqui no Brasil, ela será disponibilizada ao mundo. E quando a gente pensa, então, em plantas de hidrogênio próximo a portos, podendo essas plantas, esses portos, absorverem energia das eólicas offshore, nós criamos uma integração e uma verticalização dos nossos meios de produção ali, que podem ser extremamente interessantes. Então, a gente está falando de não apenas uma questão de produção da eletricidade. A energia eólica offshore, ela pode vir para mudar um pouco nosso paradigma de desenvolvimento. Em que sentido? Olha, para eu desenvolver os parques eólicos offshore, eu vou precisar iniciar, por exemplo, um reforço em infraestrutura em larga escala, ou seja, melhoria dos portos, melhoria da infraestrutura de transmissão. Mas vamos pegar primeiro portos. Será que a melhoria dos nossos portos interessa somente a área de energia?
Com certeza não. Toda a nossa economia, ela consegue se beneficiar de termos portos mais qualificados, permitindo navios de maiores capacidades, ou inclusive novas rotas a serem desenvolvidas de comércio no âmbito do nosso comércio exterior, né? Esses equipamentos, eles precisarão ser produzidos uma parte localmente, então pode ser um novo fôlego para a nossa indústria naval, né? Que sofreu ao longo dos últimos anos, mas pode ser uma nova janela de oportunidade para a reativação e fortalecimento de toda a indústria metalmecânica, principalmente dos estaleiros, que hoje não têm o mesmo, não estão no mesmo momento pujante que já estiveram no passado, né? Fora isso, nós temos sinergia com a indústria do óleo e gás. Então, não vamos sair necessariamente do zero. E empresas que atuam no mercado de óleo e gás que estão no Brasil têm forte interesse também nesse desenvolvimento setorial. Então, a gente está falando de não apenas as empresas do setor elétrico, mas também esse outro conjunto de empresas, e os dois lados, compostas por empresas de grande porte, com grande capacidade financeira de dar suporte a esses investimentos que são, sim, gigantescos, mas que têm uma capacidade de transformar hoje a nossa economia, como talvez nenhum outro segmento tenha, porque exatamente ele consegue integrar diversas áreas, diversas cadeias, tanto da parte de infraestrutura, como eu falei, a questão portuária, falando da questão da transmissão, a construção de novas linhas de grande capacidade, linhas de alta tensão, talvez linhões específicos de corrente contínua, né, que vão ser estruturais para que o Brasil mantenha a sua capacidade de escoamento energético, principalmente entre os subsistemas aí, Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, né? Além disso, a gente não pode deixar de olhar para a região Sul, que recentemente sofreu um abalo muito forte, também, né, consequências aí de agravamentos climáticos, mas a energia eólica offshore é para o Rio Grande do Sul, por exemplo, uma grande oportunidade também de desenvolvimento, né? Há grande potencial em solo, não em solo, desculpa, em mar, né, gaúcho, e poderia ajudar no processo de reconstrução do estado, né? O Sim de Energia ele tem feito um trabalho muito positivo na divulgação desse potencial dessa forma, né? Então, assim, eu acho que quando a gente fala de eólica offshore, a gente fala obrigatoriamente de futuro, do futuro que nós queremos, um futuro onde nós conseguiríamos ser mais competitivos, tendo a energia barata, a energia renovável, mas principalmente nos integrando economicamente com o mundo, como eu te comentei. A gente não pode olhar para o Brasil isoladamente, nós temos condições de ser grandes players nesse nosso novo paradigma de desenvolvimento, onde a sustentabilidade deixou de ser apenas responsabilidade social e passou a ser valor. Quando a gente olha, fugindo um pouco do nosso tema principal, mas quando a gente olha, por exemplo, as características de comportamento da geração Z, né, da geração que está chegando ao mercado de trabalho ali, e vê os valores que eles respeitam, os valores que eles têm como base, e a gente vê as questões socioambientais, as questões de identidade, as questões de fortalecimento, né? São todas pautas que podem ser trabalhadas de maneira muito próxima dos projetos renováveis. Por quê? Porque eles promovem exatamente esse tipo de articulação com aqueles que estão no seu entorno. Então, a gente pode sim entender que o futuro da eólica offshore do Brasil ele será brilhante. E aí, começando a responder outra parte da sua pergunta, a questão é quando será esse futuro? Né? Quando é que isso vai ser possível? E para isso, a gente não pode deixar de falar que está hoje em tramitação o marco regulatório para a cessão de uso do espaço marinho, né, do Prisma Offshore, que o setor aguarda ansiosamente há quase 2 anos, né? Estamos em vias finais para a relatoria ser apresentada no Senado e termos a votação na Comissão de Infraestrutura e depois votação no plenário para, enfim, sanção presidencial. O setor está ansioso por isso, porque neste momento, Maria Clara, são bilhões, e literalmente bilhões de investimentos que estão parados, que poderiam ser deslocados para a realização dos estudos. Não estou falando ainda de construção nem de operação dessas usinas, estou falando do próprio processo de amadurecimento, desenvolvimento de tecnologia, estudos, porque aí e fazendo gancho com a última parte da tua pergunta, os desafios ambientais. Como eu posso falar ainda, como eu posso entender, como eu posso começar a pensar em mitigação, né, para as minhas estratégias ambientais, quando não é me permitindo ainda nem olhar
o local, não é me permitido nem saber qual é o meu polígono de direito, né? Mas essa talvez seja a principal dificuldade. Precisamos avançar no marco regulatório o mais rápido possível para permitir que esta sessão aconteça, né? E é óbvio, além da sessão acontecer, a gente vai ter todo o avanço nos demais documentos infralegais, normativos da ANEEL, da EPE, né? O IBAMA já tem o seu termo de referência orientativo, talvez passe por revisões, normativas de ICMBio, da Marinha, enfim, todas as entidades que precisam, digamos, atuar, mas que neste momento também estão represadas pelo freio existente no Congresso Nacional. E olhando especificamente para a questão ambiental, tá? Como é que a gente pode pensar? Como é que a gente pode imaginar? Primeiro, que nós temos que desmistificar, né? O Brasil já atua no mar. Nós temos, por exemplo, um pré-sal a 200 milhas náuticas. A exploração de petróleo offshore, ela acontece há muitos anos no Brasil. Bacia de Campos é na década de 70, né? Então, assim, atuar com exploração energética no mar não é algo novo, né? Então, a compreensão do ambiente marinho não é algo que vai surgir agora com a eólica offshore. Talvez ela seja expandida para regiões que não tenham tido esse tanto aprofundamento em estudos ambientais como outras, né? Mas nós temos a oportunidade, por exemplo, ainda num paralelo com a indústria de óleo e gás, se discute hoje a margem equatorial, que também é uma região de grande potencial eólico offshore. Por que não pensarmos nesse desenvolvimento energético integrado, né? Vamos olhar ainda na questão ambiental. Quais são os principais pontos que nos fazem chamar a atenção? Eu acho que, primeiro, claro, toda a questão biótica, né? O impacto sobre a fauna, ele precisa ser bem analisado, bem avaliado, né? E para isso, o mundo como um todo está estudando, o Brasil não será simplesmente o pioneiro nisso. O segundo ponto, que também é extremamente relevante, o relacionamento com as comunidades tradicionais, notadamente ali a comunidade que trabalha com a pesca, né, principalmente a pesca artesanal, e por isso que precisam ser mapeados os pontos, as colônias de pesca, as zonas de pesca, para que isso fique facilmente é, digamos, diagnosticado pelo empreendedor e que o projeto possa ser desenvolvido causando o mínimo de impacto ao modo de vida daquela população. Eu acho que esse é o segundo ponto que é extremamente relevante quando a gente olha para a questão ambiental. E o terceiro ponto que eu acho que nós podemos destacar é como a eólica ela pode também, por outro lado, ajudar na preservação do ambiente marinho, porque são criadas áreas de exclusão também. E aí é comum nós encontrarmos em algumas regiões pelo mundo afora, né, locais que têm de fato a sua fauna, a sua área preservada pela presença desses projetos. Precisamos ter o cuidado para não repetir alguns pontos do passado que hoje são questionados. Por exemplo, a proximidade dos aerogeradores com comunidades, com residências. Então, assim, tomar cuidado com o distanciamento desses projetos em relação às regiões turísticas, às regiões costeiras, às orlas das grandes cidades, para que também não cause nenhum tipo de desconforto. Se nós pudermos deixar estes projetos numa distância em que o impacto visual seja extremamente reduzido, que não haja impacto às atividades de náutica, de lazer, né, além da própria pesca, são pontos extremamente importantes, né, durante todo o estudo e todo o desenho ambiental. Há ainda questionamentos diversos sobre formas do licenciamento, licenciamento do tipo envelope ou não. Eu, particularmente, tenho a leitura de que a nossa legislação ela está adequada quando a gente pensa nos seus princípios, porque a licença prévia ela me permite, por exemplo, analisar a viabilidade ambiental daquele espaço, né, daquela região, e ela por si, para mim, já é um envelope, porque não tem obrigatoriedade de avançar com um projeto daquele tamanho. Eu posso ir para projetos menores. Então, é necessário que os empreendedores também passem a ter mais dessa compreensão, né? Onde nós podemos licenciar o pior caso e todo qualquer caso melhor do que esse será um ganho ambiental.
E eu acho que isso, Maria Clara, acho que isso responde um pouco sobre a offshore para você. Rafael, é sempre uma satisfação poder conversar com você, poder te ouvir, porque realmente você é um profissional extremamente engajado nesse setor, entende, né, que tem uma visão que eu entendo muito interessante de como endereçar as questões. Muito obrigada por participar do Escola Milaré. Eu queria pedir só que você, então, fizesse as suas considerações finais, né, dentro desse tema que, enfim, a gente tem que continuar discutindo, debatendo e aprimorando. Não, primeiro, eu gostaria de reforçar o agradecimento ao convite, a você, Maria Clara, que trouxe, né, essa proposta para a gente conversar hoje. Fico muito grato por essa iniciativa, que para mim, inclusive, é um grande reconhecimento na minha história, poder estar aqui hoje conversando com vocês. Tá? Eu acho que essa é uma primeira coisa que eu gostaria de iniciar comentando. Um segundo ponto, que eu acho que é importante, e olhando para o nosso aspecto regulatório da nossa questão ambiental, primeiro, muito se fala sobre modernização do licenciamento, muito se fala em novos projetos de lei, novos normativos, né, aos quais eu corroboro conceitualmente todas essas ideias, mas precisamos também ser capazes de dotar os nossos órgãos das novas tecnologias, das informações que são necessárias, né, para o desempenho das suas atividades. Então, assim, não adianta modernizar normas se nós não modernizarmos também os processos existentes em cada órgão. E para isso, há uma necessidade de compreensão do papel fundamental que as nossas entidades, os nossos integrantes do sistema de meio ambiente, né, do Sistema Nacional de Meio Ambiente, lá, né, do SISNAMA, eles possuem. Então, assim, é importante, numa economia onde a questão ambiental é tão valorizada, que se dê a real importância e o real valor a essa questão dentro das nossas entidades. Eu acho que esse é um ponto que é extremamente relevante. Não dá para pensar hoje meio ambiente ou relacionamento com a comunidade, por exemplo, pelo lado da iniciativa privada, como algo de responsabilidade social, pura e simplesmente. Não. A gente precisa pensar como um valor, como algo que agrega ao negócio, né? E no nosso último encontro, eu comentei um pouco sobre a questão do capitalismo dos stakeholders, e é exatamente isso. Nós precisamos agregar valor a todos os envolvidos, inclusive esses entes que eu acabei de te comentar. Então, eu acho que eu gostaria de finalizar a minha participação nesse sentido, né? Uma compreensão, né? E talvez uma maior difusão do capitalismo dos stakeholders, que é extremamente importante para o nosso momento atual, né? E segundo, a necessidade sim de revisar políticas, procedimentos, mas também de fortalecer os nossos órgãos e entidades socioambientais, porque eles precisam disso, né, justamente para manter um nível adequado de trabalho e de desempenho, e não apenas ser objeto de críticas, como muitas vezes acontece. Muito obrigada, Rafael. A sua colocação é muito ponderada, né? O desenvolvimento dos empreendimentos de geração de energia eólica, por exemplo, passou por um aprimoramento de muitos órgãos ambientais nos estados, né, do Nordeste, em que esses projetos foram desenvolvidos. E o aprimoramento desses órgãos ambientais resultou assim de forma muito positiva na aprovação dos projetos, na sua implementação, no diálogo, né? Ou seja, você alcançar os objetivos propostos de fato, né? Implementar um projeto de geração de energia eólica, produzir energia renovável e promover desenvolvimento socioambiental, né? Que contribui para toda uma região. Muito obrigada por sua participação novamente no Escola Milaré e eu espero que nós possamos ter outras oportunidades para discutir outros temas por aqui. Obrigada. Eu que agradeço.